obediência. Aquilo está no coração do povo. E por isso Deus diz aqui, desde a época, como é que ele diz? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Na verdade, você sabe que o povo de Israel se desviou dos estatutos do Criador desde o início. Mas neste texto de Malaquias que o pastor está lendo, ali está falando não das pessoas, mas dos sacerdotes. Então, vossos pais sacerdotes se desviaram. Essa é a dialética dali de Malaquias, neste momento do livro. Mas o pastor insiste em afirmar novamente, continuar afirmando que diz respeito ao povo. E vai buscar exemplos agora no passado, de que o povo havia desobedecido ao Criador e encontra. É nisso que é um dos macetes do processo religioso, de levar as pessoas a conclusões erradas. Por quê? Porque ele vai pegar um texto de Malaquias, onde nitidamente, explicitamente, o Criador, através do profeta, está descendo o cacete nos líderes religiosos, e diz que esses líderes religiosos estão fazendo algo que seus pais fizeram no passado e levou o povo a pecar. E agora, como o povo todo pecou, levado por esses próprios líderes, agora o pastor, que faz parte do mesmo segmento dos sacerdotes, ou seja, do mesmo grupo que Malaquias está, porque ele se coloca como sacerdote, se coloca como homem entre o Criador e o homem. Isso é exercício sacerdotal. Então, agora ele transporta nessa técnica de pegar uma coisa que está dizendo respeito a um grupo e agora mentir ou levar equivocadamente as pessoas a entenderem que diz respeito a um outro grupo. O grupo, neste caso, que está sendo acusado por Malaquias é o grupo de pastores, pregadores, padres, sacerdotes, né, que desempenha a função sacerdotal, que é um homem entre um homem e o Criador. E agora pega esse fato que está ocorrendo, o Criador falando contra os líderes religiosos, e transporta para o povo. E dá exemplos do povo que pecou no passado, para poder reafirmar, reforçar o ensinamento dele de que ali em Malaquias está falando contra o povo. Mas não é contra o povo, é contra os sacerdotes. E aí, é claro, indiretamente também contra o povo. Porque se os sacerdotes estão comandando o povo e eles estão errando, é claro que o povo vai continuar errado. Uma das provas que isso não mudou é aqui, o número de pessoas que gostam desse vídeo. Olha lá, o número de pessoas que gostam é 215, os que não gostam são 56. Aí você tem uma média das pessoas que continuam sendo enganadas pelos pastores, pelos sacerdotes, e as que estão agora acordando, né? Ali 215 pessoas concordaram com ele, por quê? Porque estão enganadas. Se for ler o livro de Malaquias, vai ver que está enganada. Está sendo enganada por esses homens. Qualquer um dos que escreveram aí, 215 joinhas a favor do pastor, e fora os que não escreveram, mas que concordaram, basta ler o livro de Malaquias inteiro. Leia tudo e você vai ver se é um homem estudado, doutor, quem está falando a verdade, ou um narigudo baixinho que não tem nem onde cair morto, que está falando aqui de acordo com a Escritura. Tá certo? E eu não falo isso para dizer que eu sou melhor do que o moço, nem pior. Eu estou dizendo para você que o mundo, ele conceitua as pessoas. Os que têm Harvard, os que têm Oxford, os que têm Columbia, os que têm doutorado, PhD, estudo e que se vestem bem e que se apresentam bem, esses são mais vistos pela sociedade como os homens que falam a verdade. E os outros que se vestem como eu, com a camisinha de moletom de R$14 do Extra, entende? E com uma coisinha simples, aí as pessoas acham que não fala a verdade, mas nós falamos o que está na Escritura, do jeitinho que está lá. Basta você ler, não precisa confiar em mim, não. Eu digo para você não confiar em ninguém, nem nesse moço, nem ninguém do sistema religioso. Se ele se sente ofendido, pode dizer para todos os colegas dele que eu estou falando de todos, do processo religioso em geral, dos líderes religiosos. Tá certo? Eu não digo de um homem, eu nem conheço para falar mal dele, eu digo do processo, do sistema. Não é uma peça na engrenagem, é a máquina inteira com a engrenagem inteira. Então,
Se quiser saber quem está falando a verdade, basta você ler. Você mesmo que deu joinha aí, ou que concordou com a pregação do sistema religioso, leia Malaquias inteiro. E você vai ver se realmente o Criador está falando ali a respeito do povo que que não dá dinheiro para outro homem, que esse é o caso na prática. Se é para me entregar o dízimo para Deus, eu entrego, manda ele vir buscar aqui, ué. Ô Deus, vem cá buscar teu dízimo, seu Deus vagabundo, miserável do capeta. Porque esse não é o Criador do céu e da terra. Esse é um dos tantos deuses que Shaul Paulo, andando por Atenas, viu altares adversos. Igual tá por aí na sua esquina, na sua rua, na sua cidade, não tem um monte por aí de altares? Então, ele viu igual esse. Agora também, ali, pelo menos havia um ao desconhecido. Aquele que não habita em templo feito por mãos humanas, nem requer nada de nossas mãos. Lá havia um em Atenas e por aí. Que não tem nenhum. Tem nenhum altar ao desconhecido. Em Atenas estava melhor do que aqui, cara. Tinha muito menos altares do que tem na sua cidade, do que tem no seu bairro, e ainda tinha um ao Deus desconhecido. Aqui não tem nenhum. É triste. Vamos continuar vendo essa baiuca. E não os guardastes. Vocês sempre foram desobedientes. Uma nação endurecida, uma nação contumaz, uma nação rebelde. Desde a antiguidade, vocês sempre foram assim. Que paciência de Deus suporta esse povo, né? Sempre foram assim. Sempre foram. E o Senhor disse, então, mesmo que eles sempre foram assim, Deus não perdeu a esperança. Veja o que é que Deus diz. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros. Está falando para os sacerdotes, cara. Você sai na rua, no teu portão, e você quer ir para o mercado. Alguém te diz, vai para a esquerda que o mercado é à esquerda. Mas o mercado está à direita, você só vai se distanciar. Então, quando inicia uma pregação dizendo uma mentira, a tendência é que tem que mentir cada vez mais. Porque senão vai ter que dizer a verdade. Olha, eu dei o caminho errado, voltem. Retornem para o caminho antigo. É para lá, não é para cá. Tá certo? Essa passagem fala para os sacerdotes. Roubará o homem ao Criador, todavia vós nos roubais. Vós quem? Os sacerdotes, meu amado. É só ler um pouco antes e vai ver que ele falou para os sacerdotes e não para toda a população. Aí quando ele diz os sacerdotes, aí sim ele diz vós, toda a nação de Israel. Não é todas as nações do mundo. Não é nós brasileiros. Nós nunca roubamos a ele em dízimo e oferta. Porque isso acabou na lei de Moisés quando o Salvador morreu por nós. Não existe mais isso. Tanto que a prova de que não existe é você ir lá em Israel. Ô Rubens, como não existe? Vai em Israel, meu amado. Procura lá os levitas para você dar o dízimo a eles. Vê se você encontra. Não tem isso, meu amado. Na prática não tem. O que tem na prática é você pegar seu dinheiro, que você suou, que você trabalhou, que você ganhou, para o sustento da sua família e dar para os espertalhões. Um homem que se coloca entre o Criador e o homem para pegar teu dinheiro, para entregar a Deus. É muita história, meu amado. É muita falcatrua, né? Agora você fala, por que a justiça? Mas, rapaz, você vai procurar justiça no sistema, meu amado. Você vai procurar justiça no sistema. Vai procurar para ver quem são os grandes juízes, se não são protestantes, ou são assim com eles, porque são maçons também. Vai procurar os deputados, igual o Crivella, que é senador, não é da Igreja Universal? Eles vão jogar contra o patrimônio, meu amado. Eles vão fazer gol contra. Vai acordar se você vive na Matrix, porque aqui já era. Tá tudo dominado por eles, pelo sistema Illuminati que está aí, meu amado. Eu não me canso de dizer isso. Apesar do histórico de desobediência... A verdade é sempre essa aqui, ó. Você vai ver no meio de 215, tá vendo? Nem sei se dá pra ver daí, acho que a tela aqui é outra. Minha amadinha hoje tá gripadinha, não pôde operar aqui pra mim, eu fico todo perdido aqui operando esse troço. Vamos ver aqui, ó. Já cliquei tantas vezes, apareceu agora aí. 215 a 56, tá vendo? É sempre assim, cara. A maioria é enganado. Agora eu te pergunto uma coisa, olha pra cá, deixa eu mudar pra minha cara aqui. Olha aqui. O pastor não falou que lá no deserto o povo todo ia contra o Criador, praticava iniquidade e após outros deuses, estrela de Refã? Ele só não explicou o que é estrela de Refã para não dizer que é o hexagrama que está aí hoje. Mas procura na internet para ver se não é. Ele fala, aquele povo seguia Baal. Aí não explica que Baal é o Senhor. É o Senhor, a paz do Senhor. Só o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor. Esse Senhor mesmo que eles falam é o Baal.
Aí você procura e vê isso, o seu mundo desaba. Você fala, e agora? Agora eu não sei onde eu vou escorar. Agora acabou porque você se escorou no furada, meu amado. Acabou o mundo de quem descobre a verdade sobre o processo religioso é porque estava escorado no mundo fajuta, no mundo falso. Um abraço ao meu amigo Darcy, do Rio de Janeiro. O fajuta em homenagem a ele. Então, o que ocorre? Quando você conhece a verdade te liberta desses homens, igual o Salvador falou, desse jugo do processo religioso. Ele não falou ali que o povo no passado pecou contra o Criador? Falou. É mentira? Não, é verdade. Agora, ele não falou também que quem levou o povo a pecar foram os sacerdotes. Quem fez o bezerro de ouro? Foi o povo ou foi Arão, o sacerdote? É muita história, cara! É muita história! Sempre quem levou o povo a pecar no deserto, meu amado, foram os sacerdotes, foram sempre eles, os mesmos. Então é muito fácil dizer, o povo pecou, olha lá, o povo tá sujo de lama, mas não diz que quem empurrou o povo na lama foi o sacerdote. Você já viu culto a deuses estranhos sem sacerdote? Claro que não tem. Todo culto a deuses estranhos tem que ter sacerdote. Procure em toda a mitologia, procure em toda a religião fenícia, procure nas religiões antigas, procure em todo lugar que você vai ver que tem que ter sacerdote para a prática de culto pagão, a deuses estranhos, a criaturas, ao exército do céu. Existe a necessidade de sacerdócio para se cultuar o exército dos céus, que são os demônios. E isso não mudou até hoje. O culto que é feito ao Criador é no entendimento, é em espírito, não precisa de sacerdote. Então, quando o pastor fala que o povo do passado pecava e que o Criador mandava ali a figura, eu que estou colocando aqui porque essa é a verdade, a figura do demônio, a figura do diabo, do adversário, naqueles reis que moravam ao redor de Israel. Ele mandava para castigar o povo. Aquilo ali, o povo pecava porque os sacerdotes levavam o povo a pecar. E agora Malaquias está falando disso. Agora, vocês roubam, vocês e toda a nação. Agora, nesse contexto de Malaquias, eu tenho que parar um pouco para falar para você, meu amado. Quando está escrito que os sacerdotes roubam ao Criador no dízimo das ofertas alçadas, e assim roubam todos os sacerdotes e a nação de Israel, não é todas as nações, nós não estamos incluídos. Você, brasileiro, jamais queira ler Malaquias para achar que fala de você que não fala. Mas quando diz ali, diz que toda a nação rouba junto com o sacerdote, porque o sacerdote pegou das ofertas alçadas. O que eu estou dizendo aqui é o que está no contexto da escritura de Malaquias. As pessoas faziam a parte delas. Elas pegavam 10% da colheita e levavam para os levitas. Só que agora os sacerdotes pegavam parte para eles. Então, no momento que eles roubam ao Criador, porque está roubando do povo que precisa comer, esse é o Criador, naquele dia nós vamos ver. Olha, o meu povo teve fome e você não deu de comer? Não, eu tive fome. É ele, é figura dele. Então, quando o povo todo leva o dízimo, o dízimo não é dinheiro, nem 10% de dinheiro. É comida. Quando o povo todo leva a colheita para entregar no armazém, que aqui chama Casa do Tesouro para parecer que é dinheiro, quando leva essa comida toda, o povo está fazendo certo. Mas no momento que os sacerdotes, que são responsáveis por eles, pega essa parte e toma para si, para os próprios sacerdotes, neste momento Malaquias acusa toda a nação de roubar, porque entregou para um salafrário, para um safado, para um pilantra que roubou a comida dos outros e talvez tenha vendido, sei lá o que com ela, que ele fez, comer tudo não comia. Era muita comida para eles comerem tudo, talvez vendesse, para poder tirar lucros dali e ter as mordomias que eles tinham, porque eles tinham muita mordomia. Não pense que a mordomia de Edir Macedo, de Malafaia, de Billy Graham, dos caras de hoje, é mordomia, é de processo moderno. Não, é desde o tempo do sacerdócio daquela época. Eles são segmento desse sacerdócio. O nosso segmento do Criador não tem sacerdócio. Não tem um homem entre o Criador e o homem, entende? Só tem pessoas que falam a verdade, como você vê o irmão Rubens falando.
Tá certo? Eu não tenho um grupo de pessoas que me seguem. Se tiver, eu quero que não me siga. Já disse isso 1000 vezes e volto a repetir. Eu não tenho um local que eu fico alimentando essas pessoas, que eu fico ali pegando o dinheiro delas e falando todo dia uma mentira para elas. Eu não tenho preceito religioso nenhum de fazer nenhum ato religioso para nada. Então você vê que não é o caso nosso. Nós não nos colocamos entre o Criador e o homem. Nós só falamos a verdade. Fazemos igual Shaul fazia, falava a verdade, igual os discípulos falavam. A verdade, morreram todos falando a verdade. E por isso morreram, por falar a verdade.